Muito bom dia, meu irmão, minha irmã. É você que me acompanha por esse canal de evangelização. Hoje chegamos à quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Hoje também iniciamos o capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus. Vamos fazer a leitura. Será do capítulo 9, que hoje iniciamos, do versículo 1 ao 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E entrando em um barco, ele atravessou as águas e foi para a sua cidade. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. Vendo Jesus a sua fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: Blasfema. Mas Jesus, conhecendo os sentimentos deles, disse: Por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer: Teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Continuamos no capítulo 9, desfrutando do poder de Cristo e as curas que Ele vai fazendo, os milagres que Ele vai proporcionando a todos aqueles que Ele encontra, ao longo do seu ministério e por onde Ele passa. Hoje Jesus está justamente, como diz aqui, foi para a sua cidade. Não é Nazaré, e sim Cafarnaum. E ali Ele cura um paralítico. Existe um paralítico. O que é o paralítico? Todos nós sabemos. É a figura daquele que não se move, não pode andar. É aquele que depende totalmente dos movimentos dos outros para poder ali receber algum movimento que o ajude a continuar vivendo, para comer, para beber, para tomar banho e assim por diante. Ou seja, para tudo depende dos outros, Ao entrar ali, então, em Cafarnaum, nós vemos aí, esse paralítico é trazido, deitado numa cama. Esta cama representa a fé desses homens, e do próprio paralítico, porque era tudo que, principalmente, o paralítico tinha, Então, aqueles que ajudavam esse paralítico com uma razão, um serviço de fé para que ele continuasse vivendo, trazem ele nesta cama, E Jesus traça um elogio, Quando ele vê essa fé, ele vai ao paralítico diretamente e diz a ele, para aquele que não tinha nenhum tipo de movimento: Se anime, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Meu irmão, minha irmã, precisamos entender que cada vez mais a lógica de Jesus é a seguinte: primeiro ele leva em conta a cura da alma e depois a do corpo, Muitas vezes, e na maioria das vezes, nós, na nossa experiência de oração, quando precisamos de um milagre, uma cura, nós pedimos diretamente e primeiramente ao corpo. Mas Jesus vai muito mais além, Porque ele sabe que se não curar primeiro a alma, desta pessoa, também o corpo não receberá plenamente este benefício total da cura, É um erro que nós cometemos, Devemos pedir sempre a cura da alma e do corpo após, Nunca do corpo e da alma, Não inverter os fatos. Cristo não inverte isto. Se todos os milagres de Cristo que nós acompanhamos até aqui, percebêssemos que ele vai ali agir primeiro
na cura da alma. Depois do corpo, seríamos mais também atendidos em nossas orações, né? Cria ânimo, alma. Crie vida, retome a vida. Eu estou aqui, diz Jesus a este paralítico, né? Tem ânimo, alma, vida. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: ele blasfema. Mas por que Jesus blasfema? Porque Jesus foi de encontro à alma primeiro. Os teus pecados estão perdoados. Né? Mas só Deus pode perdoar pecados. Sim, Deus perdoa pecados. E aquele a qual o próprio Deus estabeleceu como seu Filho e Messias para todo o povo, Jesus Cristo. Jesus Cristo perdoa os pecados, alma, e depois vai ao encontro e diz a ele: levanta-te da tua cama, da tua história, até aqui. Daqui para frente você estará de pé. Não vai mais precisar da tua cama. A cama que te aprisionava não exercia nenhum poder benéfico a você. Levanta-te, saia dessa situação. O paralítico, então, nos dias atuais, pode e representa muitos de nós cristãos que infelizmente ainda está deitado, prostrado nas suas próprias camas, das suas próprias histórias, né? Sem vontade, sem ânimo de viver o chamado, a alegria da vocação que Cristo nos promete, né? Esses paralíticos, então, ali continuam deitados e não louvam a Deus pelo que ele faz, né? Ao contrário, este paralítico se levantou e foi para casa, foi para o lugar onde todos aqueles que não têm nenhum problema estão, na casa, né? E foi louvando a Deus, né? Porém, nós vamos verificar que as multidões também glorificavam, mas ao mesmo tempo ainda sentiam medo do poder de Jesus, né? E glorificavam a Deus que deu tal poder aos homens. O convite é esse, né? Se aproximarmos de Jesus, não com segundas intenções, porque Ele sabe de tudo aquilo que precisamos ser curados. Que o exemplo do paralítico, né, possa servir para que nós não nos sintamos confortáveis nas nossas camas e ali fiquemos, mas escutemos o chamado para levantar e viver uma vida nova que o Filho de Deus, que perdoa os nossos pecados e cura a nossa alma, vai nos dar, nos oferecer também no próprio dia a dia do corpo, né, das coisas necessárias físicas, né? Então, meu irmão, minha irmã, nos alegremos nesta quinta-feira, né? Possamos então levantar e a nossa história seja uma história de alegria e de recuperação e de perdão total do corpo e da alma em primeiro e depois para o corpo. É assim que Cristo age na nossa vida e continua agindo hoje e sempre. Rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José e de São Bento, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações, diz o Senhor? Pois bem, irmãos e irmãs, não tenhamos sentimentos maus, mas de gratidão por tudo aquilo que somos da parte do Senhor, curados e amados por Ele sempre, e perdoados. Amém.